Quer dizer que era tudo mentira? Vamos entender melhor o que causa a inelegibilidade do Bolsonaro nessa última decisão do TSE, dentre outras causas de inelegibilidade juridicamente apresentadas. E neste episódio de hoje eu gostaria de iniciar com as palavras de um grande poeta e filósofo brasileiro que afirma, abre aspas, chora não bebê, fecha aspas. Muito bem-vindas, muito bem-vindos, muito bem-vindes ao Papo Juriscast, o seu podcast jurídico diferente. Hoje é sábado, 1º de julho de 2023, mas não será mais quando você estiver assistindo ou ouvindo a este episódio. Véspera da verdadeira independência do Brasil. Nasce o sol a 2 de julho, brilha mais que no primeiro, é sinal de que nesse dia até o sol é brasileiro. Viva o 2 de julho, salve Maria Filipa, salve Maria Quitéria, salve o corneteiro Lopes e salve a Bahia, onde se concretizou e realizou a independência verdadeira. E nesse dia que é véspera da independência, mas é também o pós-independência, o 30 de junho de 2023, mais conhecido como o dia em que o Bolsonaro ficou inelegível. Eu sou Erickson Moraes e estou virtualmente ladeado por meus queridíssimos amigos Bel Becker, Gerson Cardoso, Gessinho, e para mim é um prazer estar com vocês esse dia, né? Dialogando sobre esse tema que é importante, que é da hora, que diz respeito ao povo brasileiro. Esse povo que luta historicamente por democracia, por mudança, por transformação. Vinha trouxe aí bem marcado por 2 de julho, né? E eu acho que eu poderia até resumir minha fala trazendo um trecho do próprio hino ao 2 de julho, que nunca mais despotismo regerá nossas ações, com tiranos no cubino, brasileiros, corações. É isso que a gente está buscando hoje, liberdade, transformação, independência. E o primeiro passo também é mandar para fora todas as energias negativas. Foram anos difíceis, que foram determinantes realmente para desenhar o nosso futuro. Muito retrocesso, muito prejuízo, muita violação sistêmica de direitos humanos. E agora, o nosso grande desafio é conviver com o bolsonarismo, que Bolsonaro já foi, né? Ele pode ter até ser um grande cabo eleitoral, influenciar, mas o bolsonarismo vai continuar firme e forte, porque esses anos mostraram que as pessoas hoje falam sem qualquer cerimônia, constrangimento, o que elas pensavam e antes não queriam externar. E Bolsonaro foi apenas um cheque branco que elas usaram para poder mostrar o quanto são perversas. Não vou generalizar em relação a isso, mas aquelas pessoas extremistas adotam um pensamento literalmente perverso enquanto visão de mundo. É sobre isso, é sobre o que as pessoas externalizaram nesses últimos anos e que foram reafirmadas, né, ou foram até motivadas por esse ex-presidente e que levaram agora a essa sentença, né, no caso, esse acordo, essa decisão colegiada do Tribunal Superior Eleitoral. Muita gente ficou meio que perdida, mentira, Bolsonaro, mas ele não era corrupto, então por que ele foi condenado? Vamos conversar sobre isso com calma para a gente poder tirar todas as dúvidas dentro da nossa área. E se vocês quiserem, deixem um like de vocês e coloquem nos comentários que a gente pode chamar aqui um especialista eleitoral para poder destrinchar toda a decisão, todos os votos que ainda não foram publicados, né? A gente ainda não teve acesso ao voto original, final, vamos dizer assim, de cada ministro do TSE, já que a gente está fazendo isso um dia depois, né, do julgamento. Mas a gente que assistiu, que acompanhou, a gente pode ir destrinchando. Mas vamos começar a entender o que é a inelegibilidade, né? A inelegibilidade é uma causa negativa que proíbe, vamos dizer assim, uma pessoa de ser eleita, de se candidatar, né? Então, a gente tem aí várias causas já determinadas pela Constituição que não precisam de um processo judicial e a gente tem outras que são consequências de um processo administrativo, como o do impeachment, e de um processo mais judicial mesmo, como o que aconteceu no TSE recentemente com o Bolsonaro. Como o Bel pontuou, existem as causas estabelecidas pela própria Constituição, salvo o melhor juízo, o artigo 14 da Constituição estabelece, né, eu acho que nos parágrafos 2º e 3º, as condições de elegibilidade, ou seja, as condições para que a pessoa possa exercer a sua capacidade eleitoral passiva, ou seja, a possibilidade de receber votos, né, de se candidatar a um determinado cargo eletivo e de receber votos. E dentre os requisitos existem aqueles mais genéricos, como, por exemplo, a pessoa ser alfabetizada, que inclusive há muitas críticas em relação a isso, sobretudo num país extremamente desigual,
nacional, como o Brasil, e de origem, né, colonial, escravocrata, como o nosso país. Então, estabelecer que apenas as pessoas alfabetizadas podem exercer a capacidade eleitoral passiva, podem se candidatar e se elegerem. Também, os estrangeiros não podem, não congregam as condições de elegibilidade, né? Existem outras condições também que a própria Constituição estabelece, ser parente de um mandatário, né? Então ser parente, por exemplo, do prefeito, da prefeita, não pode concorrer a outro cargo eletivo. Motivos funcionais, né, amigo? Tem os motivos funcionais. Por exemplo, você, aqui no Brasil, a gente permite a reeleição, então 2 mandatos, o terceiro não. No terceiro, a pessoa é inelegível para aquele cargo. Para aquele cargo, exatamente. E que alcança também cônjuges, né, parentes. Exatamente, exato. E a Constituição determina que a lei complementar, que no caso é a Lei 64 de 1990, estabeleça outras hipóteses em que o cidadão estará inelegível, não estará apto a ser eleito, né? Então, dentre essas hipóteses, existe, por exemplo, a condenação em segunda instância, né, por crime, por algum tipo de crime, por improbidade administrativa. Existe também o abuso do poder econômico quando do pleito eleitoral, e essa foi a hipótese, uma das hipóteses que levaram à inelegibilidade de Sua Excelência, o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, dentre outras hipóteses, né, que não vale tanto a gente se delongar, a gente fala assim, en passant. Então, tem a finalidade especificamente, principalmente, melhor dizendo, de moralizar pleitos eleitorais. E é importante fazer um recorte mínimo aqui para dizer que a Lei Complementar 64/90 foi alterada em 2010 pela Lei de Iniciativa Popular, que ficou conhecida como a Lei da Ficha Limpa. E você, curtiu esse tipo de conteúdo? Então aproveita para se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu like. Nós estamos também no Google Podcasts e no Spotify. E no Instagram é o @PapoJurisCast. Que é uma lei complementar que altera a Lei 64 e 90 para incluir outras hipóteses, né, de inelegibilidade, e essa lei, inclusive, foi chancelada pelo STF, traz hipóteses muito importantes para a moralização dos pleitos eleitorais e da política como um todo, né? A gente já trouxe, inclusive, aqui, destrinchando a sentença do Deltan Dallagnol, as causas, né, algumas questões envolvendo a ficha limpa. Então é importante que vocês vejam, a gente vai deixar linkado aqui, mas antes da ficha limpa, da lei da ficha limpa, né, já existia uma previsão de inelegibilidade infraconstitucional, como o Erickson colocou, voltada para algumas condenações, né, que eram muito importantes, assim, especialmente crimes contra a economia popular, a fé pública, a administração pública, o patrimônio público, e aí a gente pode citar o ex-presidente Fernando Collor de Mello, que foi tornado inelegível na sentença de impeachment por conta de ter realmente cometido crimes, né, contra o patrimônio público, o que não ocorreu com Dilma Rousseff, mas a gente retoma isso mais tarde. A gente tem crimes contra o patrimônio privado, sistema financeiro, crimes contra o meio ambiente, a saúde pública, crimes eleitorais para os quais a lei comine uma pena privativa de liberdade e abuso de autoridade nos casos em que houver condenação à perda de cargo ou a inabilitação para o exercício da função pública, e é aí que entra o Bolsonaro. Então, para quem está argumentando, gente, é impossível, né, sabe, uma ação do nada, porque ele falou uma besteira, né, na frente dos embaixadores de outros países, ele vai ser tornado inelegível, está previsto na lei, não é nem na lei da ficha limpa, né, uma lei anterior, então fiquem, assim, sabendo que isso poderia ocorrer. Quem estava acompanhando o que o Bolsonaro vinha falando ao longo do mandato dele, sabia que em algum momento ele ia escorregar. Por quê? Porque ele estava propagando as verdades dele e em algum momento essas verdades iriam chocar com as instituições, como o que aconteceu naquela reunião convocada 2 meses antes das eleições, para que ele pudesse questionar o sistema eleitoral brasileiro, né? Primeiro ele traçou a caminhada dele, em que ele falou que ele foi uma pessoa que sempre conseguiu bons votos. Olha só, qual é a finalidade de você chamar líderes, representantes de vários países para falar sobre a sua caminhada e depois questionar a instituição para a qual você representa, seja ela qual for. Eu estou questionando o sistema eleitoral do meu país. Qual é a finalidade dessa reunião? Porque ele foi eleito, né, Bel, também por esse sistema, né? A contradição, a regra do jogo, como se investe assim. Exatamente, ele fez, o que ele fez? Ele atirou no próprio pé. Eu sou representante desse país e eu estou questionando para as autoridades de outros países que representam outros países, o meu país, as instituições do meu país, inclusive as instituições que me elegeram. Ele atirou no próprio pé ao evidenciar que
as urnas eletrônicas, segundo ele, não teriam condições de serem viáveis, porque não exibiria o código-fonte. A gente fez um episódio especial explicando as eleições no Brasil, explicando a segurança das urnas no Brasil. A gente pode deixar linkado aqui. Código-fonte é fornecido, divulgado, fica no ar, no site do TSE. Então, ele acabou propagando uma fake news. Então, assim, era a utilização evidente... indevida dos meios de comunicação. Era evidente que ele, enquanto presidente da República, ele estava utilizando de um abuso do poder dele, né, ao propagar uma inverdade e prejudicar o sistema, as instituições. E sim, o que ele fez teve consequências graves. É tanto que os próprios embaixadores não entenderam por que eles estavam lá. Isso depõe contra o próprio país dele, a qual ele representava. Por insegurança jurídica, você questionar a legitimidade de um processo com lisura, que é um modelo, né, internacionalmente, as nossas eleições, e você percebe o quanto isso termina também fazendo com que alcance a pessoa que vai escolher. A pessoa que vai escolher fica muito na dúvida em quem votar, se realmente o voto que ela está depositando naquela pessoa é, de fato, computado. Isso terminou até tendo uma reprimenda estatal um pouco meio retardada, que a gente precisava, de fato, avançar para que ele, inclusive, não pudesse nem ser candidato diante de uma situação dessa, né? A gente estava tendo um candidato à reeleição, que, historicamente, é difícil as pessoas que concorrem à reeleição não ganharem a eleição, que estava com todo o aparato na mão, estatal, utilizando, inclusive, desses aparatos para promover sua imagem pessoal, não conseguiu se reeleger e, durante todo esse curso de seu mandato, cometendo diversos atos no sentido de questionar a própria democracia, né? Da gente fazer com que essa democracia que a gente sempre lutou, que a gente busca a manutenção, tivesse a sua estabilidade. Isso também é importante a gente trazer. Eu acredito também que esse momento histórico, a partir de 30 de junho, mostra bastante também que a gente tem um grande desafio, principalmente combater o bolsonarismo, buscar, de fato, se instrumentalizar para contrapor ideias que vão continuar sendo difundidas na sociedade em relação a esse processo, porque existe um processo também de vitimização. Eu fui vítima de uma perseguição política. Eu não agi de uma forma desleal. E isso termina também constituindo um imaginário social no sentido de falar assim, realmente, será que aquele julgamento tem legitimidade? E pela ironia do destino, a gente percebe que o voto foi iniciado, né, pelo ministro relator do STF, uma pessoa negra, um dos segmentos que Bolsonaro não tem a mínima preocupação, e foi finalizado decisivamente por uma mulher. Grupos de minorias minorizantes, né, que terminam sendo fundamental para que a gente restabeleça essa ordem que estava totalmente comprometida. Então, a ação foi elaborada, assinada, protocolada, patrocinada por um advogado nordestino, paraibano, terra de manhã, relatada por um magistrado, doutor Benedito Gonçalves, que é um homem negro, que o voto que jogou a pá de cal e selou o destino do Bolsonaro fosse de uma mulher, como o Gessinho bem pontuou, para convocar uma reunião que muito bem foi dito pela ministra Carmen Lúcia em seu voto, foi, na verdade, um monólogo e não uma reunião, pelo qual o senhor, então, presidente da República simplesmente tece considerações falaciosas, mentirosas a respeito do processo eleitoral brasileiro, com completo desvio de finalidade. E, efetivamente, não foi nenhum assunto vinculado à política externa. Foi simplesmente um inconformismo de um menino amarelo birrento que já sabia que provavelmente perderia as eleições e queria, de alguma forma, interferir. E aí eu pergunto, qual a finalidade de um chefe de Estado reunir representantes de outros estados para falar que está na iminência de ocorrer um golpe eleitoral em seu país, se não pedir intervenção de outros países no seu, abrindo mão, inclusive, da soberania nacional que ele, enquanto chefe de Estado, tem o dever constitucional de defender. Então, é grave, é gravíssimo. O que ele fez efetivamente foi pedir, ainda que com outras palavras, para que outros países interviessem em nosso processo, que é nosso, que é sagrado, que é soberano, que é democrático, que é constitucionalmente estabelecido, que é a todo tempo sindicado, tanto interna como externamente, e que é modelo para o mundo inteiro. Ele não apenas colocou em xeque a lisura do processo eleitoral, mas ele, num movimento entreguista, simplesmente abriu mão da soberania nacional. Isso é grave, se utilizando de verba pública, em claro e nítido abuso do poder econômico. Basicamente, essa é a situação que foi posta na ação, e esses foram os fatos considerados
considerados para torná-lo inelegível. Inclusive, não foi a minuta do golpe encontrada após aquela tentativa de golpe nefasta do 8 de janeiro, não foi objeto da razão de decidir para torná-lo inelegível. Logo, de forma superficial, foi citado o golpe como uma consequência dessa postura dele de atacar as eleições democráticas no Brasil. E veja, ele tanto atacou as urnas eletrônicas, que foram urnas que o mantiveram no Congresso inerte por 28 anos, que foram as mesmas urnas através da qual ele se sagrou vencedor no pleito eleitoral de 2018, que, para a desgraça do país, com todo o respeito pela expressão, o elegeu. Exatamente. E elegeu também, vinha deputados, senadores, né, da bancada dele. É aquela questão assim, a eleição, a urna serve para quem, para quando, para qual é o perfil, né? Tipo assim, quando é desfavorável a mim. E outra coisa assim, se a gente for parar para pensar, tiveram diversos motivos alegados ao longo do mandato que corresponderiam até algum ato de crime de responsabilidade, infração penal. E, pelo que a gente sabe, existem vários processos abertos e até agora alguns não foram apurados, né? Assim, então, foi apenas um dos argumentos mais palpável no momento para trazer ao judiciário, que chegou nessa conclusão. Não foi um voto nem apertado, porque foram 5 votos contra 2. Exatamente. Foi uma votação expressiva. Eu queria até falar uma coisa. Quando o Alexandre de Moraes foi fazer o voto dele, né, foi falar o voto dele, já estava decidido o pleito, né, já estava decidido. Então ele só fez um acréscimo. E ele ficou muito confortável de mencionar outros momentos, fora dos momentos que vieram à ação, né, que foram trazidos à ação. E eu sei, né, a gente começa a entender mais ou menos qual é a ótica, né, do julgador, quando a gente observa o julgador em outros momentos, mas eu sei que essa ideia dele, né, vamos dizer assim, ele deixou já no meio do caminho aqui para novas ações. Ele foi trazendo vários fatos e ele falava: mentira, Bolsonaro falou isso, era mentira. Bolsonaro fez isso, se reuniu para fazer isso, era mentira. Quando ele falou sobre aquilo, era mentira. Pronto, quando ele pegou aquela parte, que seria teoricamente desnecessária para essa ação, e colocou no voto dele, ele já está dando ensejo aí para outras possíveis ações se fundarem nesses outros fatos, o que é muito interessante. E aí, eu só queria fazer um histórico bem rápido aqui, comparativo, para a gente poder entender. Bolsonaro, ele não foi o primeiro presidente do Brasil inelegível, não foi. Ele é o terceiro. O primeiro de todos foi o Fernando Collor de Mello, né? A gente teve a sentença dele de impeachment, em que o Senado se reuniu para decidir se ele iria ser inelegível ou não, e eles decidiram pela inelegibilidade justamente porque existia uma previsão legal, né? Já que o Collor de Mello, ele não foi só crime de responsabilidade, ele foi acusado e condenado também por crime comum, né? E no crime comum de Fernando Collor de Mello, a gente tem um crime contra a economia pública, né? Então... Desculpa até te interromper, um crime que foi julgado, finalizado praticamente nos últimos dias, né? Agora, o STF. O tempo, né? Exatamente. Ele muito provavelmente deve se recolher à prisão, né? Porque a gente já tem agora o julgamento do crime comum dele. Então, em razão dessas circunstâncias, o Collor de Mello, ele foi tido como inelegível na decisão do Senado. E é interessante que a gente ressalte que as condições de elegibilidade e de inelegibilidade também já estão desde a década de 1990 elencados. Se não me falha a memória, o que levou à inelegibilidade do Collor foi uma situação que se assemelha um tanto à do Dallagnol, só para fazer esse resgate histórico, porque ele estava ali no processo de impeachment, minutos antes da votação no Senado, ele encaminha a renúncia dele para se livrar da aplicação da responsabilização a ele. Exato. Então, se não me falha a memória, foi esse o fator. Ele renunciou para não sofrer a sanção, portanto, sofre a penalização de inelegibilidade. Se não me falha a memória, foi esse o motivo. E agora, fazendo um paralelo à ex-presidente Dilma Rousseff, isso não ocorreu com a Dilma. A Dilma respondeu o procedimento todo. O crime que ela respondia era apenas de responsabilidade e que foi aquele arranjo, né, que a gente sabe. Como crimes de responsabilidade não tem um rol taxativo, né, fechadinho, previsto por completo na lei, então eles meio que arranjaram um crime para Dilma Rousseff. A gente sabe que isso é contraditório entre os juristas, mas a gente é por essa opinião. E como ela não respondeu a nenhum crime comum, e ela foi até o final, então eles não condenaram ela à inelegibilidade. Mas a gente tem o Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, que foi o segundo presidente do Brasil tornado inelegível na sentença do juiz Moro. A gente já conversou sobre essa sentença também, a gente pode deixar linkado aqui, mas justamente pelo fato da decisão do Moro ter sido tornada nula, e tornada nula significa que volta ao zero, é que ele voltou a ter o direito a ser eleito, né? Senão ele seria inelegível pela ficha limpa, porque ele teve uma condenação, né? E na ficha limpa ele cairia na lei de ficha limpa e ele não poderia mais se candidatar, né? Então, realmente, os contornos finais
questões da situação dele é que o tornaram elegível. Então, quando a gente fala sobre inelegibilidade, sufrágio universal, é um tema que precisa interessar geral, porque a gente está buscando, na verdade, falar sobre escolhas, representantes, né? Isso daí é tão importante para a gente, porque não tem uma pessoa que não vá sofrer o reflexo da existência de um governo. Lembre que um Estado é formado pelo território, pelo povo, pelo governo que termina organizando. Precisamos sempre, então, buscar escolher de forma consciente para não acontecer o que nós presenciamos nos últimos 4 anos, né? Bora pensar sempre no político, na política, que vai representar o interesse do povo brasileiro, que esse que é o detentor desse sufrágio universal, dessa possibilidade de escolher seu representante direto, que não foi, ao longo da história do Brasil, fácil. Aqui nós tivemos o voto censitário, aqui nós tivemos a exclusão das mulheres votando, e quando as pessoas, o povo brasileiro, que é destinatário de toda essa política, não tem o seu voto respeitado por um representante que está à frente do nosso país, é grave. Então, bora pensar em novas narrativas por conta de tudo isso. Minha gente, o que é que acontece, né? Nós vivemos em um Estado democrático de direito. É de direito porque é um Estado formalmente fundado, estabelecido e sujeitado a regras de Constituição. É de direito porque todos que nele pisam o seu pé estão sujeitos à Constituição da República, às leis que regem. A lei, embora não pareça por nossa Constituição social, é ou deveria ser para todos. Não existe liberdade sem responsabilidade, não existe direito ilimitado, não existe direito sem uma contenção, porque o meu direito não pode ser exercido de forma a colocar em perigo o direito de outros. Liberdade de expressão é um direito sagrado, conquistado à base de sangue, de luta, de bomba. Na história recente do nosso país, nós temos um exemplo muito significativo disso, que é a ditadura instalada a partir de 1º de abril de 1964. Nós temos, na história mais recente ainda, um governo central totalmente arbitrário, autoritário e contra a liberdade de expressão, embora se valendo do discurso de liberdade de expressão para propalar tudo o que quiser propalar, a título de fake news, das mentiras mesmo, com a finalidade de ludibriar, enganar, praticar estelionato, inclusive eleitoreiro. Nós não podemos jamais compactuar com nenhum tipo de discurso que tenha por finalidade colocar em dúvida e acabar com o nosso processo democrático conquistado, volto a repetir, a duras penas, e que também a duras penas deve ser defendido para que a sua manutenção nos possibilite a vivência dentro de uma democracia e de uma democracia efetiva, inclusiva, cada vez mais, embora pareça distante, igualitária. E isso não se faz através de fake news, isso não se faz colocando em dúvida o que não pode ser colocado em dúvida, porque há décadas já dá sinais muito nítidos de sua confiabilidade. E eu me refiro especificamente ao nosso sistema eleitoral. Aproveite para nos seguir aqui, ativa o sininho no YouTube, estamos no Spotify, no Google Podcast e também no Instagram, @PapoJurisCast. Até a próxima. Beijo, galera. Viva o povo brasileiro. Viva o povo brasileiro.